do Senhor, meu nome é Fabiana. Hoje a gente vai fazer uma explanação da aula do dia 22 de janeiro, Conhecendo ao Deus da Salvação. E não tem como falar do Deus da salvação, conhecendo esse grande Deus, sem lembrar da história de Jó. Então, tomamos como versículo base Jó 42, 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó foi um homem temente a Deus e um homem que conhecia Deus de ouvir falar das histórias de Deus. E era um homem fiel. Diante de tantas riquezas que ele tinha, o homem mais conhecido do Oriente, ele se mantinha fiel e temente a Deus. Só que ainda assim, ele só conhecia a Deus de ouvir falar e já tinha essa atitude, essa postura diante de Deus. Só que com a permissão de Deus, aconteceu uma grande tristeza na vida de Jó, que foi a perca dos seus 10 filhos, a perca dos seus bens, e ele se viu numa situação muito difícil. Então, professor, nessa hora você pode informar as crianças que mesmo em situações difíceis e adversas que nós temos, nós não devemos nos afastar de Deus. Pelo contrário, é nesse momento que a gente se aproxima mais ainda de Deus e conhece a Deus. É na intimidade, é no relacionamento, é em oração, é buscando a sua palavra, a leitura da palavra diariamente, que a gente se achega mais a Deus. E Jó, nesse momento adverso, passou a conhecer mais ainda Deus, ele passou a se achegar mais ainda a Deus. Ele se viu numa situação sem amigos, a esposa dele estava também passando por momentos de dificuldade no qual não estava dando o apoio necessário que ele precisava, então era só ele e Deus. E é nesse momento que nós conhecemos verdadeiramente a Deus, quando nós nos quebrantamos, nos humilhamos e Deus fala ao nosso coração. E a Bíblia diz que Jó falou com Deus, então ele passou a conhecer mais o Deus da salvação. O primeiro ponto a ser falado, uma das características que Jó aprendeu com Deus, é que Deus é eterno. Tudo acontece através da permissão dele. Por ele tudo foi feito, tudo se fez. Então, se Jó estava passando por aquele momento, era a permissão de Deus. A segunda característica que a gente pode abordar, o segundo ponto, é que Deus é imutável. Deus, ele não muda. Ainda que as pessoas ao nosso redor mudem, os amigos de Jó mudaram a postura com ele, a própria esposa teve um momento ali que fraquejou, que falou para ele amaldiçoar a Deus, mas Deus, ele não muda. Jó não se agarrou às circunstâncias externas, Jó se agarrou em Deus, porque o nosso Deus é imutável. E o terceiro tópico é que Deus é infinito, ele conhece tudo o que acontece nas nossas vidas, não existe dimensão em Deus. Então nós podemos dizer para as crianças que Deus, ele sabe de tudo antes que aconteça, já sabe de tudo que se passa na nossa vida. Então nós só devemos confiar, acreditar que tudo está no controle dele. Então nós podemos concluir que há uma grande diferença de conhecer a Deus, de ouvir falar, e conhecer a Deus verdadeiramente. Então devemos buscar, orar e pedir que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Nesse momento, professor, ore com as crianças para que elas possam ter uma vida diária de busca com Deus, tirar um momento para orar, aquelas que sabem ler a palavra e buscar dia após dia um relacionamento com Deus e procurar cada dia fazer a vontade de Deus e entender essa vontade para as nossas vidas. Então foi isso, pessoal, espero ter ajudado vocês, lembrando que é só um esboço, é só uma ideia, você pode abrir mais sobre o assunto e que Deus abençoe, até a próxima.